Se tem algo que vários fãs de animes esperam ansiosos pra ver no final de cada obra, é com certeza com quem o protagonista vai ficar ou ter filhos. Um clichê realmente marcante. Vimos isso em Bleach, Naruto, Dragon Ball e por aí vai. E claro, em Solo Leveling não poderia ser diferente, e o cosplay do BTS, vulgo Sung-Ji-Woo, fica com a Cha-Ai, uma poderosa caçadora de Rank S que tem alguns feitos muito interessantes durante a história. Mas qual o seu real nível de poder? Qual o segredo por trás da sua força? Como ela se tornou uma caçadora de nível nacional? Quem é realmente a namorada do Sung-Ji-Woo? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Mas antes, é importante você saber qual é realmente a melhor promoção para você adquirir aquele volume de mangá para completar ou iniciar sua coleção. Só que isso pode ser um problema quando você não tem muito tempo para ficar procurando, certo? Pensando nisso, criei um novo canal no Telegram onde eu divulgo as melhores promoções dos volumes do seu mangá favorito, além de também roupas, acessórios, action figures e muito mais coisas relacionadas a animes. Isso sem flodar promoções e sem conversas paralelas, já que não é um grupo e sim um canal. Inclusive já tem as melhores promoções dos volumes de Solo Leveling te esperando lá. E para entrar é muito fácil, basta clicar no link na descrição e aproveitar. Galera, como a maioria de vocês sabem, a Cha-Ai é uma caçadora coreana de Rank S e a tenente da Guilda Caçadores, a guilda que foi a mais forte do seu país por muito tempo, pelo menos até a criação da Guilda Ajin, que é a guilda do Sung-Ji-Woo. Além disso, talvez muitos de vocês saibam que ela eventualmente se torna a mulher do protagonista e mãe do seu filho, o Sung-Soo, algo que culminaria nela atingindo o nível de uma caçadora de nível nacional, algo realmente impressionante, que vocês irão descobrir mais detalhes sobre o assunto ao longo do vídeo. Mas se tem algo que talvez vocês não saibam, é que o nome dela já revela bastante coisa sobre a personagem, seus poderes e como ela age durante a história. A parte do nome Cha, apesar de não possuir um significado específico, é um sobrenome relativamente comum na Coreia e deriva da palavra que significa carro ou veículo, e culturalmente esse sobrenome é associado a uma linhagem com raízes históricas, especialmente no período Goryeo, que foi uma dinastia do governo da Coreia por quase 500 anos e foi considerado crucial para a história do país, já que foi nesse período que a Península Coreana foi unificada, um significado que mostra não apenas a nobreza da Cha, como também mostra um tema de avanço e movimento, algo que pode indicar um pouco da ligação dela com Sung-Ji-Woo e que vocês verão mais à frente no vídeo também. A parte do nome Ai significa mar ou oceano, é uma palavra associada à vastidão, profundidade e mistérios, além de também representar grandeza e liberdade. E o mar desempenha um papel cultural significativo na Coreia, um país cercado por água, sendo símbolo de vida e conexão com o mundo exterior. Na literatura e no folclore, o mar é frequentemente associado a personagens heróicos ou transformações, que também faz sentido, já que a personagem foi mostrada diversas vezes querendo proteger os mais fracos, sejam civis ou mesmo os membros da sua guilda. E por fim tem a palavra In, que significa pessoa, humano ou benevolência. Dependendo do caractere range associado, está profundamente ligado aos ideais confucionistas da humanidade e virtude, e representa assim empatia, bondade e um caráter nobre, o que torna bastante simbólica também a aura da Cha, que é mais amarelada, quase que um dourado de realeza, que exala altruísmo e bondade. Mas como essas coisas são aplicadas na história? Qual é a origem da Cha-Ai? Quais os seus principais feitos? Para entender isso de forma clara, precisamos voltar um pouco no tempo, antes da Cha se tornar uma caçadora. Ela era uma famosa atleta de atletismo, o que já mostra que ela já tinha uma capacidade física acima da média, mesmo sendo uma humana comum. Afinal, caso você não saiba, um atleta de alto rendimento pode ser até mesmo considerado algo bizarro de maneira positiva quando se compara com pessoas normais. Sério, se você olha pela TV e acredita que faria melhor, ou conhece alguém que não é do esporte que faria melhor, saiba que a probabilidade disso acontecer é muito baixa. O nível é completamente diferente. Mas, voltando para a história, que é o que realmente importa, infelizmente, uma lesão no tornozelo encerrou a carreira da Cha precocemente. Porém, um tempo depois, ela despertou como uma caçadora de Rank S e ficou muito forte. Tão forte que o Sung-Ji-Woo até mesmo a comparou com o chefe da Associação de Caçadores Coreanos, o Go Gun-hee. Isso porque ela havia se tornado caçadora há apenas 2 anos antes do tempo presente da obra. Sério, ela é tão bizarra e popular devido à sua forma de lutar, e ganhou até mesmo o apelido de A Dançarina, devido a matar um monstro atrás do outro, como se estivesse dançando. Só que, claro, ela proibiu o uso desse apelido porque achava vergonhoso. O arco do portão da Guilda Caçadores é vista participando de um ataque em um portão de Rank A com Choi Jong-in e vários outros caçadores da sua guilda, e depois de eliminar a maioria dos monstros e limpar parcialmente o local, ela foi vista saindo do portão com o resto da sua equipe.
equipe. O interessante é que nesse momento já se pode ver o quão perceptiva ela é, já que sentiu a presença poderosa do Sung Ji-woo, algo que nem mesmo o mestre da guilda foi capaz de fazer. Mas não para por aí, meus amigos. Assim como foi revelado nos episódios 4 e 5 do anime de Solo Leveling, quando a equipe de mineração estava ocupada coletando cristais de mana, ela patrulhava a dungeon para garantir que todos ficassem seguros, e acabou notando que o Jin-woo, que estava na equipe, percebeu a rapidez com que ele desativou a adaga que estava em sua mão, embora tenha ficado se perguntando se ela tinha visto coisas ou não, algo que mostra também a preocupação dela com a vida e bem-estar dos outros, mostrando a benevolência que o seu nome carrega, além também de ser perceptivo o suficiente para perceber após o seu primeiro encontro com Sung Ji-woo que algo não estava certo com ele, embora isso também se deva muito ao fato dela notar que o cheiro dele não é ruim igual aos outros caçadores de monstros, já que ela é uma das poucas pessoas mostradas na obra que é sensível ao cheiro da mana, algo que faz com que caçadores de monstros cheirem mal para ela, e o Jin-woo não cheira mal para ela devido ao seu status como jogador do sistema. Só que, claro, como ela ficou muito intrigada com o cosplay do BTS, acabou dando uma de investigadora e usou suas conexões com a Associação de Caçadores para obter informações sobre o protagonista. Só que não descobriu nada demais, além do fato dele ser o Rank E, curiosidade que acabou culminando nos eventos do portão do Rank A, que a Guilda Caçadores foi fazer em seu dia de folga. Um evento que não mostrou um grande feito de batalha dela em si, mas que foi importante para mostrar mais da percepção da personagem, seu poder de investigação e, claro, o começo do seu interesse por Sung Ji-woo. Mais especificamente, ela mesmo de fora do portão, que havia sido fechado pelo boss, Carl Galgan, que viria inclusive se tornar uma das sombras mais fortes do Sung, sentiu fortes ondas de mana e deduziu corretamente que estava sendo produzida por ele, e também a equipe de ataque B da sua guilda não sobreviveria, algo que de fato teria acontecido se, claro, não fosse a presença do Sung Ji-woo no local. Depois disso, ela e outros membros da guilda conseguiram entrar no portão, mas se depararam com o exército das sombras do protagonista dizimando os orcs. No arco seguinte, que é o arco da Ilha Jeju, quando a aliança entre as principais guildas da Coreia do Sul e do Japão aconteceu, antes deles partirem para a ilha, rolou umas batalhas de treinamento entre os caçadores, e a Cha Aein foi uma das participantes. Só que o detalhe é que os caçadores de Rank S do Japão são em sua maioria mais fortes que os da Coreia, e mesmo assim a Cha mostrou feitos interessantes, diferente dos seus companheiros, o Taegyu, o Dongwook e o Yoho, que estavam sendo derrotados um por um pelos caçadores japoneses. Só que no caso dela, a Cha derrotou facilmente a caçadora Kanae Tabata ao dominar completamente os movimentos da sua adversária. Após isso, ela passou a ajudar o Baeki Yoho, mas foi interceptada por um dos caçadores mais fortes do Japão, o Kumamoto, e tentou pegá-la por trás, mas mesmo assim, ela foi capaz de dar um soco nele antes que pudesse reagir e acertou simplesmente 14 socos tão fortes e tirou o sangue do inimigo, que já mostra um pouco da força e velocidade dela, um jeito que dá indícios do porquê ela ser uma das caçadoras mais fortes da Coreia do Sul, e também do porquê o Sung Ji-woo acreditar que ela poderia estar próxima do nível do Go Gun-hee, e até mesmo o Goto Ryuji, o maior caçador do Japão, a considerou forte o suficiente para dar aos melhores caçadores da sua guilda uma disputa justa. Só que esse ato fez com que o Kumamoto enlouquecesse e agisse com a intenção assassina ao entrar em seu modo Berserker, o que ocasionou a luta sendo interrompida por Sung Ji-woo, e repreendeu os dois por se empolgarem, lembrando-os de que era uma batalha simulada, algo que posteriormente aproximou os dois mais um pouco, mas não tanto quanto o evento que viria a acontecer na Ilha Jeju, uma raid tão difícil que mesmo as principais guildas da Coreia nunca conseguiram completá-la. Isso porque já haviam tentado 3 vezes antes dessa última vez. Só que antes de chegarmos até os feitos da Cha Aein dentro dessa raid, é importante falar que sutilmente é mostrada a diferença dela para outros caçadores de Rank S do seu país, porque enquanto o Ma Dongwook estava em dúvida sobre como o Sung Ji-woo estava se saindo na batalha treino contra Goto Ryuji, Cha o corrigiu ao dizer que na verdade o Sung estava forçando Goto a intensificar seus ataques, já que nada estava funcionando contra ele, mesmo com o protagonista não estando lutando a sério. Agora, durante a raid em si, Cha ficou no grupo de caçadores de Rank S da Coreia do Sul, que ficou encarregado de eliminar a Rainha das Formigas dentro do covil dos monstros, enquanto outros caçadores ficaram encarregados de acabar com as hordas de formiga do lado de fora. Durante a batalha, ela e o grupo de ataque derrotaram vários guardas reais da Rainha Formiga, mas graças à habilidade
dela de sentir o cheiro da mana, foi a caçadora quem detectou qual era a rainha ao ir mais fundo no covil. E aqui, a Chá se mostrou tão forte que enquanto os outros atacaram a rainha em conjunto, ela manteve os últimos 8 guardas reais ocupadas sozinha, e depois de cuidar deles, ela incrivelmente se juntou à luta e mostrou força suficiente para simplesmente decapitar o inimigo com um único golpe da sua espada. Que por falar nessa espada, durante essa raid, Chá demonstrou sua habilidade com a sua arma principal. Ela é tão boa com esse tipo de arma, devido ao seu status como um caçadora de classe combatente, que consegue criar maneiras criativas e pouco comuns de matar monstros com eficiência, assim como foi contra a Rainha das Formigas, algo realmente incrível, mas que teria consequências terríveis. As formigas na ilha haviam sentido a morte da rainha, e entre essas formigas estava o Rei Formiga, uma criatura tão poderosa que a maioria dos caçadores Rank S do Japão não tiveram chances alguma. Um inimigo tão forte que quando ele chegou no local onde a Chá estava, exalava uma aura tão perigosa que a caçadora caiu de joelhos devido à sua sensibilidade para mana. Nesse ponto, ao ver o corpo da rainha, o monstro atacou ela, e não de maneira aleatória, mas sim porque a considerou a mais perigosa de todos os caçadores coreanos do grupo de ataque à Ilha Jeju. E assim, o Rei Formiga acertou um soco tão forte nela que quebrou suas costelas, fez ela colidir fortemente com a parede e a deixou não apenas completamente inconsciente, mas sim à beira da morte. Algo que, por incrível que pareça, foi um catalisador para mostrar sua durabilidade, e também vem bastante do equilíbrio que o seu status como caçadora de classe combatente atribui, e conseguiu se manter viva por tempo suficiente para que o Sung Ji-woo chegasse na ilha e resolvesse a situação. Porém, como ela estava de um jeito bastante crítico, o Sung precisou usar sua extração de sombras no caçador Min Byung-gyu, que era um curandeiro de Rank S que havia ido de arrasta para cima pelas mãos do Rei Formiga para que pudesse curá-la completamente e salvar sua vida. Uma atitude que certamente levou a Chá a começar a nutrir sentimentos por Sung Ji-woo. Agora, no arco do recrutamento, não tem feitos dela em combate realmente, mas podemos entender mais da personagem quando, mesmo sendo uma caçadora de Rank S, ela teve humildade suficiente para continuar treinando sua técnica de espada com um caçador de Rank C, o Song Chi-hyo, algo que mostra também que, ao contrário da maioria dos caçadores de classificação mais alta, ela não tem preconceito contra os de classificação mais baixa, e mostra até mesmo a admiração pelo Chi-hyo, até mesmo considerando que ela não venceria se fosse simplesmente em técnica de esgrima. No arco da guilda Jin, já foi até o escritório da guilda do Jin-woo se juntar à sua guilda, e ele tentou convencê-la a não deixar a sua guilda, a guilda Caçadores, porque isso violaria seu contrato, mas ela tinha certeza da sua decisão, porque queria ficar mais próxima dele. Embora, claro, não tivesse revelado isso ao protagonista, que permitiu ela passar pelo exame de admissão da sua guilda, que envolvia derrotar, claro, uma das suas sombras. Assim, ela batalhou contra duas, o Ygritte e o Beru. Contra o Ygritte, que não era tão forte quanto é no final da obra, e que empunhava a espada do falecido monarca das chamas brancas, o Baran, já se saiu muito bem. Ela não foi apenas capaz de se esquivar facilmente dos ataques dele, como também foi capaz de o derrotar facilmente, o que mostra que naquele ponto da história, ela era mais forte do que uma sombra de nível cavaleiro elite. Só que contra o Beru, que era a sombra mais forte do Sung naquele ponto da história, e muito mais forte que ela, a conversa foi diferente. Já até conseguiu desviar de alguns dos ataques do Rei Formiga, e mesmo quando ele usou um ataque furtivo, da mesma forma que fez com ela quando estava vivo na Ilha Jeju, a caçadora conseguiu bloquear devido à sua experiência anterior. E isso tudo, claro, porque o Beru estava se segurando por ordem do Sung, algo que mudou quando os ataques dele ficaram mais agressivos, devido a ela ter decidido continuar lutando, mesmo depois dele ter se esquivado de todos os ataques dela e ter causado medo com o rugido, já que ele havia se sentido insultado por ela não reconhecer as diferenças de forças. Apesar disso, Chá manteve distância dos ataques do Beru e tentou lançar uma das suas técnicas mais poderosas, a Dança da Espada, uma habilidade que aumenta significativamente sua velocidade de ataque ao usar movimentos de dança, e acertou o ataque nele. Porém, como a sua lâmina quebrou quando fez contato com o corpo do Beru, ela revelou outra habilidade, a Espada de Luz, que transforma a sua espada em luz pura, aumentando significativamente seu poder de corte. E esse ataque sim conseguiu perfurar o Beru, só que por causa disso, quase que ela vai de arrasta pra cima, por fazer a sombra voltar ao seu instinto primitivo, e assim desejar aniquilá-la. Ela realmente não só foi feita em pedaços, porque o Sung Ji-woo interviu na situação. No arco da dungeon dupla, quando o Sung Ji-woo estava numa dungeon que apareceu no portão do Rank C, que levou ao confronto do protagonista contra o arquiteto e suas estátuas, devido à primeira dungeon dupla da história, que deu o poder do sistema ao protagonista, ter sido um massacre, a Associação de Caçadores Coreanos enviou um pedido de ajuda às principais guildas, ao qual a Guilda dos Caçadores respondeu. Assim, Chá fez parte do time de ataque e rapidamente tentou mostrar mais das suas habilidades. Porém, é nesse ponto da história em que os caçadores de Rank S comuns começam a ficar para trás no nível de poder, e mesmo que ela tenha conseguido identificar que a mana atrás da
das portas não era do Sung Ji-woo, quando se trata da batalha direta contra o inimigo, não apenas vários dos seus companheiros foram mortos, como a própria Cha Ae-in foi superada pela experiência de combate do grande arquiteto. E mesmo com ela usando a sua dança da espada, ela não conseguiu fazer muita coisa. Embora, claro, tenha sido impressionante ela continuar se movendo em alta velocidade, mesmo depois de receber um corte em seu ombro, que mostra a grande resistência da sua parte. Agora, já no arco da Guerra dos Monarcas, ela não teve feito algum de combate, mas foi um arco importante para o desenvolvimento do seu relacionamento com Jin-woo. Os dois, então, foram um parque de diversões, onde o protagonista revela a ela que ouviu a declaração que ela fez quando tentou resgatá-lo na dungeon dupla, o que aproximou os dois, até mesmo fez eles passarem a noite juntos. Só que o engraçado aqui é que os dois são tão fortes e têm sentidos tão desenvolvidos que brinquedos considerados radicais, como a montanha-russa, eram simplesmente lentos demais para eles, o que acabou deixando os dois no tédio e tendo preferido se aventurar no dragão de estimação do Sung, o Kaizel. Logo depois vem o arco final, o arco da guerra, que aconteceu pouco depois do Jin-woo matar os 3 monarcas que foram atrás dele em Seul, e aqui a Cha fez parte de um enorme exército de caçadores de todo o mundo que foram reunidos para enfrentar qualquer perigo que saísse do enorme portão que pairava sobre a cidade. Nessa épica batalha, ela foi vista enfrentando monstros poderosos dos exércitos dos monarcas do Corpo de Ferro e possivelmente do exército do Antares também. Sério, ela derrotou tantos monstros que uma pilha deles estava abaixo dela, algo simplesmente insano, assim também como a provável técnica mais forte dela que eu esqueci de mencionar anteriormente, a produção de terremoto, um pequeno tremor que dá danos em qualquer inimigo pego em seu raio de alcance, ao simplesmente apunhalar a sua espada no chão. E o filho do Sung está sem genética graças a Deus. O pai é simplesmente o monarca das sombras, uma das criaturas mais fortes do mundo, e a mãe é uma caçadora extremamente poderosa que pode causar um tremor, apenas isso. E por falar nele, Sung Soo-ho é revelado no epílogo de Solo Leveling, mas até chegar lá e descobrir como foi possível achar ele sem basicamente morrer, você precisa saber que enquanto ela lutava contra os monstros, o Sung Ji-woo ativou o cálice da reencarnação e resetou o tempo em 10 anos para antes do aparecimento dos portões na Terra, fazendo com que ela e todas as pessoas do mundo esquecessem o que aconteceu. Na nova linha do tempo, durante a sua juventude, ela acabou se machucando durante a competição de atletismo, porém, ela acabou se encontrando e conhecendo o protagonista nesse ponto. O Sung Ji-woo curou sua perna. Assim, vários anos depois, os dois se casaram e tiveram seu filho, o Sung Soo-ho. E o curioso é que mesmo antes dela ter suas memórias na linha do tempo antiga de volta, que foram restauradas pelo Sung, a sua sensibilidade humana simplesmente se manteve. E por causa disso, ela sentiu que o cheiro do Sung Ji-woo era muito mais perfumado do que antes. O cara realmente vive com hack. Mas agora, indo pra parte final do vídeo, mais especificamente falando sobre Solo Leveling Ragnarok, que é a continuação de Solo Leveling, é revelado que antes do grande cataclismo, que fez surgir novamente dungeons e monstros no planeta Terra, já havia se tornado uma grande atleta de atletismo novamente, e até mesmo ganhou uma medalha de ouro olímpica, o que a levou a ser aclamada como uma verdadeira estrela do esporte na Coreia, o que é até curioso perceber que a mídia nunca descobriu quem era o seu marido. Só que o mistério começa quando ela e o Jin-woo desapareceram e deixaram seu filho agora na faculdade sozinho. O paradeiro do casal permaneceu um mistério até que Beru chegou à Terra, a dimensão externa, informando ao filho do monarca das sombras que o seu pai estava lutando junto com os governantes contra os Itarim, basicamente deuses imensamente poderosos como o ser absoluto. No entanto, a sombra ficou surpresa ao saber que a Cha Ae-in estava desaparecida e suspeitou que o seu desaparecimento estava ligado aos servos do Itarim, que já haviam chegado à Terra. Só que é aqui nesse ponto da história que é revelado 2 pontos interessantes. Primeiro é que o nascimento do Soo-ho quase levou a sua mãe à morte devido ao quão poderoso ele era. Ela só sobreviveu porque o Jin-woo desenvolveu uma barreira que sustentou o seu corpo até o nascimento do seu filho. Sério, ele era tão poderoso que a Cha brincava que era como dar à luz a um dinossauro. E a segunda coisa é que devido a ter poderes semelhantes ao seu pai desde que ele nasceu, o Soo-ho, sem saber, aumentou a capacidade de mana da sua mãe quando ela estava grávida dele e diretamente permitiu que ela se tornasse tão forte quanto uma caçadora de nível nacional. Sim, em Solo Leveling Ragnarok, ela se torna tão forte que poderia destruir um país sozinha. Mas enfim, galera, isso é basicamente o que eu consegui condensar de informações sobre a Cha Ae-in. E aí, o que você achou da personagem? Acha que ela poderia ser melhor explorada? E conta aqui embaixo nos comentários, vamos debater, que é sempre a melhor parte. Porque agora eu vou indo nessa, obrigado a quem assistiu até o final, valeu, falou!